Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja. São tantos rostos conhecidos e já faz um tempo que eu vim a essa casa, como a Rô comentou. A gente apresentou uma peça alguns anos atrás e é bom saber que vocês ainda lembram, ainda guardam com carinho. Foi uma peça que Deus permitiu o nosso amigo Fernando escrever e ela tem tocado corações, né? Inclusive o meu. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículo 16. Aleluia, Jesus. Enquanto vocês procuram, eu gostaria também de fazer menção, pela graça de Deus, Ele me deu a oportunidade de publicar um livro. E depois eu vou estar ali no fundo, você que tiver um interesse. O título é Um Jovem no Caminho. Aqui eu conto um pouco da trajetória minha com o Senhor, que já somam quase 2 décadas caminhando com o Senhor, e só Ele sabe dos desafios, das provas, das tentações que rodeiam a vida de um jovem. E aqui, enquanto você reflete sobre a minha jornada com o Senhor, você vai poder fazer uma introspecção e analisar a sua própria jornada. E eu espero que você encontre conselhos preciosos para a sua vida. Amém? Você que encontrou a palavra, pode dizer um amém? A palavra diz assim, verso 16, Abacuque 3,16. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, me fará andar sobre as minhas alturas. E você pode tomar o seu assento, por gentileza. Gostaria também de louvar a Deus pela vida da minha mãe, que me acompanha. Que Deus te abençoe sempre. Queridos, o que esse texto tem a ver com o tema? Antes de entrar no texto em si, eu gostaria de fazer um pouco menção deste tema que é maravilhoso, é fantástico. Coração ensinável. Eu sempre acho maravilhoso quando o tema ele é bíblico, porque Deus tem me dado a oportunidade de ir em alguns eventos, algumas igrejas, alguns cultos, e a gente vê muito temas sobre o que você vai receber de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida. E eu creio que Deus pode sim nos abençoar, Deus pode sim nos dar coisas, nos prosperar, mas dificilmente você vê um tema que trate internamente, que nos corrija, que nos ensine, um tema que contraria às vezes as nossas vontades, que ajusta os pontos. E este é um tema assim, coração ensinável, um coração temente, um coração disponível. A Rô já falou bastante, contextualizou, mas
gostaria de enfatizar um pouco mais, para que este tema tenha um sentido completo. É preciso entender em quais circunstâncias Paulo escreveu para o seu discípulo Timóteo. Timóteo foi um jovem que Paulo encontrou na sua segunda viagem missionária, e ele passou pela cidade de Derbe, depois Listra, onde Timóteo morava. Ele morava com a sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Ele tinha um pai grego, e talvez por causa disso há muita similaridade também com Paulo, que o pai dele era romano, né? Tinha essa cultura romana, grega. E ele começou a andar com Paulo com uns 20, 21 anos mais ou menos. Ele andou com o apóstolo Paulo cerca de 17 anos. Nessa segunda carta que Paulo escreve, Timóteo provavelmente está entre os 35 a 40 anos. A palavra mocidade, que ele se refere, olha, não deixe os outros te desprezarem por você ser moço, né? Não despreze a sua mocidade. A palavra mocidade tem um aspecto na cultura grega de pessoas com quase 40 anos. Então ele já tinha experiência. Mas eu quero que você entenda as circunstâncias em que Paulo escreve isso. Paulo, ele foi preso 2 vezes na cidade de Roma. A primeira vez que ele foi preso, nós encontramos o relato no fim de Atos dos Apóstolos. Ele foi preso e o motivo era uma acusação vinda dos judeus por ele perturbar o judaísmo. Paulo, ele estava sendo acusado de criar uma seita ou um ramo ou talvez um outro judaísmo. Então ele é levado, a causa dele é levada para Roma e ele fica preso numa prisão de regime domiciliar. Ele fica preso por 2 anos. E nesta prisão ele pode receber a visita dos irmãos, ele pode receber a visita dos seus amigos, e ele inclusive escreve algumas cartas a Efésios, ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses nessa oportunidade. Mas na circunstância que ele escreve a segunda vez a Timóteo, Paulo não está preso numa espécie de casa, ele está numa masmorra. A sua acusação agora não é simplesmente perturbar a ordem religiosa dos judeus. Ele agora é inimigo do Estado. Ele é considerado um criminoso por César. Dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, aconteceu um incêndio terrível na cidade de Roma. E Nero é o responsável por esse incêndio. Mas ele culpa o apóstolo Paulo, os cristãos, por esse incêndio. Paulo, como era um líder muito influente, acaba recebendo a culpa maior, por assim dizer. Isso acontece no ano 64, mais ou menos, a prisão dele. E ele está preso numa masmorra. Agora ele não tem acesso de amigos, não tem acesso de familiares, tanto que na própria carta ele escreve que na defesa dele ninguém apareceu. O homem que converteu multidões não teve um auxílio, mas ele diz: o Senhor, porém, o Senhor, ele veio em meu auxílio. Ele escreve em circunstâncias escassas, numa masmorra, sem luz, sem o básico, talvez, para sobreviver. Paulo só está esperando o dia da sua execução, da sua morte. Ele já está marcado para morrer. E ele escreve o que a gente tem notícia, sua última carta ao seu discípulo amado, Timóteo. Eu quero que você entenda que são palavras como de um pai para um filho. São últimas palavras. Por ser um escrito apostólico, já deveria ser recebido com autoridade. O apóstolo, ele tinha autoridade para escrever a escritura. Mas não apenas isso, eram as últimas palavras do que talvez a gente considera, né, o maior dos apóstolos, o apóstolo Paulo. E ele começa, no início do capítulo 3, como já foi dito aqui, resumir a personalidade, o aspecto de como estaria o ser humano nos últimos dias, como estaria o mundo nos últimos dias. Mas quando ele termina de descrever todas essas características horríveis, né, arrogância, ganância, soberba, orgulho, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, isso é terrível. Por quê?
existe um certo nível de amizade para com Deus. Ele fala, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo não está falando de simplesmente pessoas que desconhecem a Deus, mas talvez de crentes que vão à igreja, crentes que têm um nível de relacionamento com Deus, mas os prazeres sufocaram, os prazeres enredaram esse coração. E de repente, ele para essa narrativa de descrever como estariam os últimos dias, e ele se dirige a Timóteo. Ele fala, você, porém, você é diferente, Timóteo. É como se ele estivesse dizendo, os outros podem. Do outro lado, pode rolar sim arrogância, pode rolar sim avareza, como o bispo acabou de dizer, pode rolar sim sexo ilícito, pode rolar sim drogas, álcool, pode rolar, do outro lado, como se Paulo estivesse dizendo, mas você é diferente, Timóteo. Você é exclusivo, Timóteo. Você foi escolhido, Timóteo. Você andou comigo, Timóteo. Você viu o meu modo de agir, você viu o meu amor, a minha obediência. Então no verso 14, ele diz, já que você andou comigo, já que você conhece a verdade, então retenha a verdade. Retenha o que você aprendeu e se lembre de quem você aprendeu. Um coração ensinável. E diante disso, o Senhor me deu essa palavra. E eu espero, do fundo do meu coração, que Ele possa nos ensinar essa noite. Eu falo nos ensinar porque a palavra primeiro é dirigida ao preleitor. Antes da palavra ferir o seu coração, ela feriu o meu coração. E eu gostaria de fazer menção dela. Em Abacuque. O livro de Abacuque foi escrito por ele mesmo, provavelmente por volta do ano 609 a 605 a.C. Embora a gente não tenha quase nenhuma informação da sua pessoa, nós sabemos inclusive dele, pelo livro dele, pois ele não é mencionado em nenhum outro lugar da Escritura. Nós sabemos, pelo conteúdo desse livro, que ele foi um profeta de Deus que ministrou ao reino sul de Israel, ao reino de Judá. Essa época o reino já foi dividido em duas partes. E o contexto que esse homem viveu foi um contexto caótico, um contexto lamentável. O povo de Judá estava enredado em seus pecados, tinham se afastado de Deus, eles estavam vivendo a vida que sempre queriam. E no sul da Babilônia, estava levantando-se um povo, os caldeus, que logo se tornariam a grande potência mundial. E a nação de Judá, que gozava de uma relativa paz, logo seria surpreendida por um exílio, tendo o seu templo destruído no ano de 586 a.C., e a sua capital, Jerusalém, completamente arrasada. E cerca de 20 anos antes dessa destruição, desses acontecimentos, Deus chega nesse homem, Abacuque, e conta tudo o que vai acontecer. Ele chega e fala, Abacuque, vai acontecer o seguinte, eu vou levantar um povo terrível, para confrontar, para castigar o meu próprio povo. Então nos 2 primeiros capítulos, o livro só tem 3 capítulos, nos 2 primeiros rola esse diálogo entre Abacuque e Deus, acerca dos planos e projetos de Deus para o seu povo, e também das queixas de Abacuque para com Deus, porque a injustiça parecia prevalecer, e Abacuque levanta algumas dúvidas ao Senhor, enquanto o 3º capítulo nos mostra um lindo hino de louvor a Deus, um hino que exalta a grandeza de Deus. É também chamado, o 3º capítulo, de um salmo de oração, onde Abacuque, inspirado pelo Espírito Santo, ele exalta a majestade e o poder de Deus e deposita nele a sua esperança, a despeito das dificuldades. E eu gostaria de analisar essa última parte desse hino com vocês, pois ela nos mostra que Abacuque tinha um coração ensinável. Ele diz, verso 16, acompanha comigo, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Ele diz, ouvindo eu, o profeta aqui, ele estava se referindo aos julgamentos terríveis que o Senhor havia dito que traria. Ele estava se referindo
ao decreto de Deus. Deus disse que estava levantando os caldeus, um povo terrível, cruel, violento, um povo que espalhava medo, um povo que espalhava terror, horror, um povo que possuía um exército forte, numeroso, impetuoso, conquistador. Deus estava dizendo: eu vou trazer esse povo para castigar o meu povo, como resposta aos pecados de Judá. O profeta diz que ao ouvir a sentença, olha o que ele diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Os antigos acreditavam, queridos, que o ventre, as entranhas, era a sede das emoções. Por exemplo, 6 séculos depois de Abacuque, quando Pedro está escrevendo a sua carta, ele fala uma expressão assim: vocês precisam, irmãos, amar uns aos outros entranhavelmente, ou seja, das entranhas. 3 séculos antes de Abacuque, Salomão, em Provérbios 20, 27, ele fala: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Eles acreditavam que o ventre era a sede das emoções. Ou seja, o profeta explica aqui: o meu ventre se comoveu. Ele está dizendo o quanto a mensagem de Deus o abalou, o quanto os juízos decretados por Deus o comoveu. Ele diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz, aqui na minha tradução, a Almeida Revista Corrigida, está um A craseado, né? Ele está como se estivesse dizendo: diante das suas palavras, ó Deus, diante das suas ameaças, ó Deus, diante dos seus juízos, eu estremeci, os meus lábios tremeram. Então ele diz: entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Essa forte expressão aponta para o temor que o profeta sentiu ao ouvir essa mensagem. Ela nos mostra que ele se estremeceu por completo. Os seus joelhos tremeram, suas pernas vacilaram, os seus ossos desfaleceram. É completamente compreensível, queridos, a reação do profeta, quando nós entendemos quem estava dizendo essas coisas. Ele não estava escutando um ruído, um bochicho, um cochicho. Não foi um amigo, um colega que chegou nele e contou essa notícia. Ele não viu no noticiário, num jornal, na TV. Não era uma possibilidade, não era uma estimativa, não era uma previsão. Era um decreto. E era um decreto de Deus. Do Deus que, segundo Tito, capítulo 1, verso 2, não pode mentir. O próprio Deus havia decretado para Abacuque que calamidades estavam vindo sobre ele, sobre sua nação, e o que separava o seu povo daquele terrível sofrimento era apenas um intervalo de tempo. Abacuque entendeu que o juízo já era realidade. Como não tremer? Como não temer? Como não estremecer? Tanto o povo quanto os seus líderes haviam deixado o caminho do Senhor. Eles estavam imersos na idolatria. Eles estavam imersos em atos de injustiça. Nessa mesma época, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Sofonias, para anunciar ao povo os pecados, dizendo: se arrependam, se convertam, dando diversas oportunidades, mas a paciência de Deus se esgotou. O tempo chegou e o juízo estava às portas. Eu quero que você tente, neste momento, se colocar na posição de Abacuque. Se coloque. Imagine o Senhor Deus te dizendo essas coisas. Imagine por um momento Deus dizendo que o mal pelo qual você tanto temeu está agora a poucos metros de você. Você, como um profeta que sabe que Deus é santo e justo, e que seus julgamentos são sempre retos, por mais que você não entenda. O que você faria? O que você faria, jovem, se Deus resolver contrariar suas expectativas? O que você faria se Deus, ao invés do bem, lhe trouxer o mal?
O que você faria se a resposta de Deus não for favorável à sua vontade? O que você faria se Deus decidir fazer aquilo que você não imagina, de uma forma que você não gosta, onde você não quer e quando você menos espera? O que você faria? Eu me coloquei na posição de Abacuque. Eu me fiz essas mesmas perguntas. E eu fiquei impressionado com a atitude do profeta. O que você vai fazer agora, Abacuque? Olha o que ele diz. Olha a resposta dele. O que você vai fazer diante deste decreto? Ele diz: descanse eu no dia da angústia. O quê? Em outras palavras, descansarei. Calma aí, Abacuque, você vai descansar? Sabendo que Deus está levantando um povo para destruir a sua nação, destruir o seu conforto, destruir tudo que você entende como vida, como segurança. Você vai descansar, mesmo Deus trazendo sobre você algo inevitável? Descansarei. Você vai descansar, Abacuque, mesmo diante da iminente morte? Resposta de Abacuque: descanse eu no dia da angústia. Como entender Abacuque, queridos? Eu quero trazer à luz aqui, para a gente facilitar, ou talvez chegar próximo desse entendimento, o episódio que aconteceu com Davi. Davi, em 1 Crônicas 21, verso 13, Deus ele chega em Davi e fala assim: Davi, você pecou terrivelmente, você fez um censo, eu falei para você não fazer, você fez um censo. Davi, você prefere 3 anos de fome, 3 meses cercado de inimigos, ou 3 dias nas minhas mãos? Olha a resposta de Davi: como é grande a minha angústia. Davi está diante de um dilema. Qualquer alternativa que ele escolher é terrível, mas ele escolhe as mãos do Senhor. Por que, Davi? Porque muitíssimas são as suas misericórdias. Sabe o que Abacuque estava dizendo aqui, quando ele fala descanse eu? É como se ele estivesse dizendo: mesmo sem eu entender o que eu estou passando, mesmo sem eu entender essas circunstâncias difíceis, essas aflições, esse decreto, esses juízos, eu vou me lançar nas suas mãos, ó Deus. Por que, Abacuque? Porque nas mãos dele eu acharei misericórdia. Há momentos da vida, queridos, em que somos cercados por situações difíceis, por aflições, por tragédias, por crises, por calamidades, que nos fazem questionar: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu logo na minha casa? Por que a doença encontrou logo um familiar meu? Por que o desemprego bateu na minha porta? Deus, por quê? Por quê? Por quê? A realidade é que deste lado da eternidade, a gente sempre encontrará mais perguntas do que respostas. No diálogo de Abacuque com Deus, sabe quantas vezes ele se queixa? Ele se queixa 2 vezes. Ele levanta aos céus 7 perguntas. Sabe quantas delas Deus responde diretamente? Nenhuma. Mas para não ficar em silêncio, ele diz: o justo vai viver pela fé. Sabe o que Deus estava dizendo para Abacuque? Abacuque, mesmo sem você entender os meus desígnios, os meus planos, os meus caminhos, confia que eu estou no controle. O Senhor está no controle da sua vida. Confia. Coração ensinável, não é? Confia. Verso 17, ele diz: porquanto, ainda que. A gente cantou canções que foram compostas, inspiradas nesse verso. Já ouvimos muitas pregações sobre esse verso.
É um verso emblemático, fala muito ao nosso coração. O que Abacuque está querendo dizer aqui? Após expressar a sua fragilidade, a sua reação diante dos julgamentos de Deus, a sua inesperada atitude de descansar, ele finaliza este hino com uma das mais belas confissões de fé. Ele diz: porquanto ainda que, ou seja, ele estava dizendo, mesmo que determinada coisa aconteça, conectando isso à admirável atitude dele de descansar, é como se ele estivesse dizendo: eu vou descansar, ainda que a figueira não floresça. Eu vou descansar, ainda que não haja fruto na vide. Eu vou descansar, ainda que o produto da oliveira minta. Eu vou descansar, mesmo se os campos não produzirem mantimento. Eu vou descansar, mesmo se as ovelhas da malhada forem arrebatadas e nos currais não haja vacas. Eu vou descansar. Aqui ele descreve 3, se não as mais principais plantas para o povo de Israel, para Judá. Ele fala da figueira, ele fala da oliveira, ele fala da videira. Ele fala, ainda que a figueira não floresça, o figo é um produto da figueira, ele é considerado um fruto sagrado para os judeus. Em algumas vezes nas escrituras, a própria nação é simbolizada como uma figueira. Por exemplo, em Jeremias 24, nós vemos os cestos de figos. Em Jeremias 27, 19, em Oséias 9, 10, ele fala: nem haja fruto na vide. A vide ou videira também faz parte desse precioso grupo de plantas sagradas, presentes na história, na cultura, no dia a dia do povo. Ela podia ser industrializada, o produto, a uva, transformada em passas, ou até mesmo em vinho. Tamanha era a importância da videira que o próprio Jesus, lá em João 15, verso 1, ele se autodesigna como uma videira. Ele fala: eu sou a videira verdadeira. O produto da oliveira minta, o profeta diz. Ele está falando da oliveira, do fruto da oliveira, das azeitonas. Isso revela também muito grau de importância e representatividade para o povo judeu. Quando o azeite é extraído, ao prensar a azeitona, ele pode ser destinado às tarefas mais nobres, como ungir reis, mas também às tarefas mais simples, como na culinária, por exemplo. Ao mencionar essas árvores, queridos, era como se o profeta estivesse dizendo: ainda que aquilo de mais precioso, de mais valioso, ainda que aquilo de mais grau elevado de importância para a minha vida e para o meu povo, ainda que isso seja arrancado de mim, eu vou permanecer firme. Ele diz: os campos não produzam mantimento. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo se não houver alimento, mesmo se não houver pão, em outras palavras, Deus, mesmo que eu morra de fome, eu vou permanecer fiel. Ele diz: as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Desde os tempos mais remotos do povo de Israel, nós sabemos que até a época de Abacuque, a agropecuária sempre foi a principal atividade econômica. O pastoreio era a mais comum forma de profissão. Era como se o profeta estivesse dizendo: ainda que não sobrem meios para sobreviver, ainda que eu não consiga ganhar o pão de cada dia pelo meu trabalho, pela minha profissão, ainda que a segurança dos meus familiares se acabe, eu vou descansar. Eu vou permanecer firme, ainda que não haja meios para sobreviver. Queridos, talvez essa mensagem não te cause arrepios, não te faça saltar,
do banco, não te emocione. Eu sei que nós gostamos quando Deus fala com uma forte voz, com uma tempestade, quando Ele vem com fogo. Eu sei que nós gostamos disso, mas às vezes Ele quer nos ensinar. Ele quer ajustar os pontos. Às vezes Ele vem como Ele veio com Elias, numa voz suave. Às vezes Deus quer falar conosco em português, de uma forma que nós entendamos. Ele quer nos corrigir. Pois bem, se eu fosse colocar um título nessa mensagem essa noite, seria: e se Deus não fizer? E se Deus não fizer? Eu sei que nós somos encorajados pelo próprio Senhor Jesus a pedir, a buscar, a bater na porta. Nós vemos isso em Mateus 7,7. Podemos e devemos buscar coisas do nosso Pai, isso é indiscutível. O problema, contudo, se dá quando a busca pela bênção se torna mais importante do que o dono da bênção. É o que o bispo disse, antecedeu. O problema se dá quando a libertação, a cura de uma enfermidade, quando até mesmo a salvação de um ente querido, ela se torna mais importante do que o próprio Salvador. O problema se dá quando nós invertemos as coisas. Não é errado você vir à igreja buscar uma bênção, uma porta de emprego. Não é errado você vir à igreja pedir: Senhor, cura o meu pai, cura a minha mãe, cura aquele amigo, cura aquele colega. Senhor, liberta, Senhor, transforma. Não é errado. O problema é quando você resume o culto a uma coisa que você veio buscar de Deus. Quando você inverte as coisas. Deus pode visitar, Ele pode curar, Ele pode abrir a porta, Ele pode transformar, Ele pode salvar, mas Ele não faz isso sempre. Deus não cura toda hora, Ele não livra toda hora, mas não é porque Ele falta poder, pelo contrário, Ele tem todo o poder. Mas então por quê? Porque Deus não nos responde sempre? Porque Ele está mais interessado em te formar um verdadeiro adorador do que um filho mimado. Quantos aqui são pais e mães? Levante a mão. Vocês que têm filhos. Se toda vez que os seus filhos vierem pedir alguma coisa, vocês disserem sim, o que vocês estariam ensinando a eles? Da mesma forma é com o seu Pai do céu. Há pessoas que estão construindo um relacionamento materialista com Deus, baseado no que Ele pode dar, no que Ele pode abençoar, no que Ele pode oferecer. E elas acabam resumindo a ideia, o significado de culto com: o que eu vou buscar hoje? Eu vou lá buscar a minha bênção. Imagine, que terrível. A pessoa pensa na sua casa: vou lá buscar a minha bênção. Ela chega, ela senta no banco e ela aspira dentro de si: o que será que o Deus dos céus tem a me oferecer hoje? Percebe que o conceito foi invertido? Sabe o que significa cultuar? Culto é homenagem. Tem mais a ver com aquilo que você veio entregar do que aquilo que você veio receber. A verdadeira pergunta que deveríamos fazer antes de vir ao culto é: o que eu vou entregar ao meu Salvador hoje? A verdadeira pergunta que deveríamos fazer é a pergunta que o salmista faz no Salmo 112, verso 16: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Assim como um pai que deseja o bem, o crescimento do filho, Deus permite situações desafiadoras nas nossas vidas para ensinar o nosso coração. O Senhor permite, se necessário, a figueira não florescer. Ele permite a videira decepcionar, o produto da oliveira fracassar.
Ele permite o campo não produzir, o rebanho fugir. E é nesse contexto de angústia que nós descobrimos onde de fato está a nossa confiança. Que essa pergunta possa reverberar no seu coração, não só nessa noite, mas durante essa semana que vai se iniciar. O que eu vou fazer se Deus não me dar aquilo que eu tenho tanto pedido? O que eu vou fazer se Deus resolver ir contra o meu namoro? O que eu vou fazer se Deus resolver falar para mim, eu não quero você nessa amizade? O que eu vou fazer se Deus resolver simplesmente cortar a oportunidade que eu tenho de estudar naquele lugar, de trabalhar naquele lugar? O que eu vou fazer se Deus de repente incomodar o coração dos meus pais para eles não me dar aquele presente que eu tenho tanto pedido? O que eu vou fazer se Deus me disser não? Verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. É possível aprender uma grandiosa lição aqui com Abacuque. Ele estava num contexto semelhante ao nosso. Você já parou por um minuto para observar como está o mundo? O mundo está em caos, está em desordem, as coisas estão invertidas, a verdade perdeu a força, as leis estão fracas, a justiça não está prevalecendo, parece que as coisas estão sem controle. E diante disso, é como se o Abacuque estivesse dizendo, com todavia, Deus, ainda que o Senhor não faça, mesmo se o Senhor não livrar, mesmo se o Senhor não abrir uma porta de escape, Deus, ainda que eu veja todo bem fugir, em outras palavras, mesmo se a morte, a fome e a guerra me cercarem, eu vou me alegrar em Ti. Em outras palavras, Abacuque está dizendo aqui, Senhor, eu não te sirvo por aquilo que o Senhor pode me dar. O meu amor pelo Senhor é maior do que o meu amor pelo conforto. O meu amor pelo Senhor é maior do que o meu amor pela estabilidade, pela segurança, pela comodidade, pelo bem-estar. O meu amor pelo Senhor é maior do que o meu amor pelo dinheiro. O meu amor por Ti é como se Abacuque estivesse dizendo, é maior do que o amor que eu tenho pela minha própria vida. Salmo 63, verso 3. Senhor, o Teu amor é melhor do que a salvação. Queridos, Deus não está dizendo para você deixar de orar por determinada causa. Essa mensagem não é um incentivo a você se conformar com a realidade que você está vivendo, para você abandonar aquilo que você está pedindo ao Senhor. Não, Ele está apenas ajustando, Ele está apenas corrigindo a sua motivação, o seu entendimento. Ele está apenas ensinando o nosso coração. E eu tenho um spoiler: se Ele está corrigindo, é porque Ele te ama. Eu falo por mim. Às vezes em que eu me sinto mais amado por Deus, não é quando Deus chega em mim e fala, Gui, filho, eu preparei uma bênção sensacional para você. Não. Os momentos em que eu mais me sinto amado por Deus é quando Ele fala, não. Não é por aí. Não te quero aí. Não quero você do lado dessa pessoa. Não é desse jeito. Aquilo que você fez estava errado, se arrependa. Aquilo que você fez não é certo, se converta. É quando Ele me corrige que eu mais me sinto amado por Ele. O Senhor está te dizendo, apesar das suas angústias, a despeito das suas angústias,
angústias, das suas aflições, das suas perseguições, apesar do meu não, ou do meu silêncio, descanse, eu estou no controle. Eu estou no controle da situação, eu dirijo a sua história. Você não é um pedaço de madeira jogado em meio ao mar, ao sabor das circunstâncias, a onda te leva para cá, para lá. Não, você é exclusividade dele, você tem um dono, você é filho, você é amado. Não acontece uma só coisa na sua vida que o teu Senhor não saiba ou não permita. Ele está no controle de tudo. Descanse. Ele está te dizendo: eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu te conheço. Sabia? Ele te conhece. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Ele sabe muito mais do que o seu nome, Ele sabe muito mais do que o seu endereço, Ele sabe muito mais do que a sua rotina, Ele conhece e esquadrinha o seu coração, Ele sabe e prova os seus pensamentos. Antes de você levantar, Ele sabe que você vai levantar. Antes de você se ajoelhar para dizer Pai, Ele sabe o que você vai dizer, Ele sabe todas as coisas. E o Salmo 139 fala que Ele te cerca pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo. O Salmo 139 diz que quando você ainda era um embrião, quando você não sabia o que é o mundo, quando você não sabia decidir ou escolher, Ele te escolheu. Quando você estava sendo formado, Ele está no controle de tudo. Aleluia, Jesus. Ele te conhece, Ele te conhece. Por mais contraditório que isso pareça, foram os dias de angústia que mais me aproximaram de Deus. Embora a gente nem seja capaz de entender o motivo do sofrimento, uma coisa é certa: é quando estamos nos vales que apreciamos a vista que se tem nos montes. É quando estamos no desespero que temos a chance de provar da mais bendita esperança. É na angústia que podemos exultar da verdadeira alegria. É por isso que o profeta está dizendo: eu me alegrarei, eu exultarei. Mas ele não diz apenas isso, ele termina dizendo no verso 19: Jeová, o Senhor, é minha força. Isso mostra de fato onde estava a confiança desse homem, para diante de um decreto de Deus, permanecer firme. Eu repito, diante de um decreto de Deus, ele não ouviu rumor, é Deus que estava falando. Abacuque mostra ao dizer: o Senhor é a minha força, que a confiança dele não estava no que os seus olhos viam, não estava no que os seus ouvidos ouviam, não estava nem mesmo no que sua mente entendia, estava no que o seu coração acreditava. A palavra força tem uma semântica muito forte e ampla. Ela pode significar aqui muita coisa. Ela pode significar fartura, força. Ela pode significar habilidade, poder. Era como se Abacuque estivesse dizendo: Deus, mesmo que tudo seja perdido, o Senhor será o meu tudo. O Senhor será tudo o que eu preciso. Mas ele prossegue dizendo: e me fará andar sobre as minhas alturas, fará os meus pés como das cervas ou das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu não sei se você já parou para observar algum documentário sobre as corças. São animais fantásticos. Elas podem chegar até 100 km por hora, e elas têm uma facilidade, uma habilidade incrível de subir montes, uma facilidade incrível, uma agilidade.
E era como se ele estivesse dizendo: a minha fé no Senhor firmará os meus passos, de tal forma que o Senhor vai me fazer alcançar lugares que eu jamais conseguiria sozinho. No início, o nosso irmão Leonardo falou que o propósito e o plano de Deus não depende da nossa própria força. Isso significa que o Deus que te dá a rota para você caminhar, também te dá a força para você concluir o processo. E o Abacuque está dizendo aqui que a confiança depositada em Deus vai fazer ele chegar a lugares aonde o mérito não alcança. Vai chegar a lugares aonde o esforço não alcança. Existem portas, queridos, que se abrem quando você se esforça, quando você se dedica, quando você se dispõe. Por mérito aquela porta se abre. Mas existem portas que só se abrem mediante a graça. E Abacuque está dizendo: eu vou confiar no Senhor e o Senhor vai me fazer alcançar lugares que o mérito humano não pode me levar. O Senhor me fará andar sobre as minhas alturas. Isso fala de limites. Ele fala: eu posso chegar até aqui, mas eu confiando no Senhor, o Senhor vai me fazer transpor os meus limites. Queridos, o Senhor está te dizendo: o dia da angústia te alcançou. Você está desesperado, você está sem forças, você está desanimado, você está trêmulo e mal consegue ficar em pé. Confia em mim. Não confia nos recursos, não confia nas circunstâncias, não confia nos seus contatos, não confia no network. Confia em mim. Se te faltar a provisão, não vai te faltar o provedor. Se te faltar a casa, eu vou ser a sua casa. Se te faltar abrigo, eu vou ser o seu abrigo. Eu serei o seu sustento. Quando você se sentir fraco, eu serei a sua força. Quando você se sentir triste, eu vou ser a sua alegria. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Abacuque nos ensina o real significado de amar e servir a Deus. Ele nos ensina o que é ter um coração ensinado. Amar a Deus é permanecer ao lado dele, ainda que as coisas não sucedam como gostaríamos. Amar a Deus é permanecer ao lado dele, sabendo que Deus é sempre fiel, é sempre justo e tudo que ele faz é bom. A minha oração, o meu desejo essa noite, querido, é que o Senhor possa moldar o nosso coração e criar em nós uma verdadeira fé que esteja enraizada na pessoa gloriosa de Jesus, e não em coisas, e não em matéria, e não em produtos, e não no dinheiro. Não. E quando situações que parecem nos perguntar: e se Deus não fizer? Quando essas situações se apresentarem diante de nós, que nós possamos responder como Abacuque: se Ele não fizer, Ele continua sendo digno da minha adoração, e nele eu vou depositar a minha confiança. O Senhor está formando, como nunca antes, no nosso tempo, jovens firmados em Jesus. Jovens que não apenas carregam o nome de cristãos, mas que são cristãos de verdade. O Senhor está levantando uma geração que diz como Abacuque: eu vou descansar, eu vou me alegrar em meu Deus, Ele é a minha força, Ele é a sua força. Não é o ansiolítico, não é o remédio, não é a terapia, a consulta,
Não, Ele é a sua força. Estas coisas podem te ajudar, podem te auxiliar. Sabe qual é o maior mal do século? Você sabe, é a ansiedade. Tem destruído os nossos jovens, as pessoas. Imagine se Abacuque permitisse isso adentrar o seu coração. Mas não, ele escolhe descansar no Senhor. Eu espero de coração que essa mensagem tenha falado ao menos um pouco ao seu coração. E com a permissão do bispo, da pastora, vamos fazer uma oração. Se coloque de pé, por gentileza. Oh, Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Na verdade, o Senhor sabe, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem falado desde o início desse culto. Em meio aos louvores, em meio às oportunidades, o Senhor usou tantos servos aqui, tantas servas. Eu quero te louvar, porque é assim que age o Teu Espírito, de uma forma desenfreada. Ninguém pode impor limites ao seu agir. O Senhor faz como quer, fala como quer, age como quer, toca onde quer. E é nessa oportunidade que eu quero te pedir, no nome de Jesus, Pai, ensina o nosso coração. Pois não há, Senhor, uma coisa tão rebelde, uma coisa tão difícil de ser controlada, uma coisa tão terrível, tão corrupta e tão perversa como o nosso coração. Ao ponto de o Senhor mesmo fazer uma pergunta retórica em Jeremias 17, verso 9. Quem pode conhecer o coração humano? Um coração desesperadamente corrupto, desesperadamente perverso. Essa é uma pergunta retórica, Senhor. É uma pergunta que nenhum dentre nós pode responder, e ninguém neste mundo pode responder. Só o Senhor mesmo pode responder essa pergunta, e foi isso que o Senhor fez no verso 10. O Senhor falou: eu, o Senhor, conheço e provo os pensamentos, e eu esquadrinho corações. E eu peço nessa noite, no nome do Teu Filho Jesus, esquadrinha o nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, ajusta as coisas, Senhor. Nos converte, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos corrige, Senhor. Nos exorta, Senhor. Pois nós estamos vivendo os últimos dias, da qual disse o Seu Filho, o apóstolo Paulo. Nós estamos vivendo dias tribulosos, dias difíceis, dias, Senhor, onde o homem está no centro. Ele quer o aplauso, ele quer o louvor, ele quer a glória, ele quer a fama, ele quer ser notável. Mas a Tua palavra nos ensina a nos fazer humildes. A Tua palavra nos ensina a servir. A Tua palavra nos ensina a honrar os outros primeiro. A Tua palavra nos ensina a nos dobrarmos à Sua vontade. A Tua palavra nos ensina a ter um coração ensinável, um coração manso, humilde. Ó Deus, eu te peço, pelo poder da Tua palavra, quebra todo o orgulho que houver no nosso coração. Quebra toda altivez, toda soberba, todo, Senhor, princípio de soberba. Quebra, Senhor, a avareza do nosso coração. Quebra o engano do nosso coração. Oh, nos converte, Senhor, nos converte. E quando nós estivermos vazios do nosso eu, quando nós estivermos vazios das nossas ambições, quando estivermos vazios das nossas vãs aspirações, eu te peço, Senhor, nos enche com a Tua presença, nos enche com o tesouro do céu, nos enche com a Tua unção, Senhor. Eu te peço, Senhor, levanta jovens nesse lugar, destemidos, intrépidos, ousados, cheios da Tua presença, Senhor.
nos faça orar novamente, nos faça te buscar de verdade. Nos encontra essa noite, nos encontra, eu te peço, nos encontra. Ó Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Diga, diga, diga. Tua presença. Aleluia, aleluia. Oh, diga. Eu Provei no mais doce amor, mais doce. liberta o meu ser. O amor do Senhor é para você provar. Prove desse amor. Prove desse amor. Prove. Aleluia. Tua presença. Tua presença, tua presença. Diga. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Convide o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo. Convide. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Agora você vai convidar o jovem que está do seu lado. Você vai dizer a ele para ele provar. Vamos provar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar, vamos. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Diga, diga, diga. Convide, convide. Santo Espírito, és Espírito Santo, aqui está esses jovens. Eles estão convidando o Senhor. Eles estão convidando a sua presença. Eles se disponibilizaram. Eles estão dizendo, Senhor, ensina o coração. Ensina o meu coração. Ensina o meu coração. Então enche cada um deles, Senhor. Enche eles, Senhor. Enche esses jovens. Enche os teus filhos. Enche os teus servos, as tuas servas. Enche com o poder do alto, com a sabedoria do alto, com o entendimento do alto. Renova eles, Jesus. Renova eles, Jesus. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Oh, aleluia. Adore. Deixa Adore, não se distraia. Adore, não se distraia. Uma expressão que seja
a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei no Senhor. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira Ainda todavia me alegrarei. Eu vou me alegrar. Todavia me alegrarei. Eu vou descansar no Senhor. Todavia me alegrarei. Aleluia. Aleluia. Bispo, como que é o nome desse jovem? Luiz. Quando os jovens estavam louvando, o Senhor me mostrou ele entregando um instrumento nas mãos desse rapaz e falando assim: ele é o meu musicista. Mas ele queria fugir da música, o coração dele queria fugir. Mas Deus te deu um talento, uma aptidão incrível. Eu não sei se você já descobriu isso ou não, querido. Mas eu via você como um tangedor do Senhor. Como um músico do Senhor. Eu via o Senhor te usando de uma forma extraordinária na música. Cadê aquele jovem que orou por mim quando eu cheguei? Querido, o Senhor manda te dizer
que enquanto você ora pelas pessoas, com o seu coração sincero e humilde, Ele está cuidando da sua família, da sua casa. É como se eu visse você orando pelas pessoas, mas ao mesmo tempo a sua mente estivesse dizendo: ó Senhor, e a minha casa? E a minha família? Cuida deles, zera por eles. E o Senhor, enquanto você, com a sua disposição em querer que o Senhor abençoe a vida do seu próximo, dos seus irmãos em Cristo, o Senhor está respondendo até mesmo que você não pediu para Ele em oração. Por você não colocar a sua causa primeiro, mas a causa dos outros, o Senhor, Ele está pegando a sua causa e colocando no primeiro lugar da fila. Você vai ver a sua família, queridos, junto com você, firme com você, por causa da sua oração. O que impressiona, na verdade, nada impressiona o Senhor, mas o que faz o coração de Deus se derreter não são palavras bonitas, são palavras sinceras. E você tem palavras sinceras na sua oração, porque você não ora com os lábios, você ora com o coração. E todos nós aqui deveríamos aprender a orar com você, meu irmão. Amém? Queridos, alguém entre nós que não conhece o Senhor Jesus, e com conhecer eu falo que, Gui, eu nunca fui crente. Eu nunca fui crente. Às vezes eu já fui em algumas igrejas, eu frequentei, mas crente eu nunca fui. Nunca entreguei minha vida a esse Jesus. Eu nunca reconheci esse Jesus como Senhor e Salvador. E eu tenho a minha fé aqui, eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, mas eu nunca tomei uma decisão única, sincera e verdadeira de falar: hoje eu sou crente. Tem alguém aqui nessas condições que gostaria de aproveitar essa oportunidade e entregar a vida a esse Senhor? Eu não estou falando aqui para você se tornar um religioso. Eu estou falando para você conhecer o único e verdadeiro Deus, se entregar a Ele, para você desenvolver um relacionamento com Ele. Alguém aqui que gostaria de... Nós falamos aceitar, né? Alguém aqui gostaria de aceitar Jesus, mas a grande verdade é que Ele nos aceita. Alguém aqui gostaria de reconhecer o senhorio dEle? Alguém em nosso meio? Se não há, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Vem, beija-me com tua glória.